A pandemia do coronavírus aumentou ainda mais a importância da internet nos nossos dias, na nossa vida, mostrando que o mundo está sempre numa constante evolução, numa constante mudança e tudo ocorre com muita rapidez. Atualmente, as inovações, as descobertas, as criações, a comunicação entre as pessoas exige de cada um de nós respostas muitas vezes imediatas. Quem para muito para pensar corre o risco de ficar para trás. Mas há sempre dilemas, ou seja, inovar ou manter o que já tem, se apegar à tradição ou à tecnologia, à novidade. Por isso que eu dedico o podcast do dia de hoje ao seguinte tema: mudar de ideia faz parte da evolução. Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto. 2020, episódio número 18. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Bíblico, que a cada semana, partilhando um café, tem uma reflexão breve, simples, em forma de partilha para, assim, levar um pouco mais de reflexão, conhecimento, ação para o nosso dia a dia. Um texto bíblico. Nesta série de parábolas que estou propondo agora, essa de hoje é a terceira, a parábola dos dois filhos chamados para trabalhar na vinha do seu pai, do Evangelho segundo Mateus. Conversando com os sacerdotes e anciãos do povo, Jesus disse: "O que vocês me dizem? Um pai tinha 2 filhos. Ele disse ao primeiro: 'Filho, vai trabalhar hoje na vinha.' Ele respondeu: 'Eu não quero ir.' Mas depois mudou de ideia e foi trabalhar. O pai falou a mesma coisa para o segundo filho, que disse: 'Sim, senhor,' mas depois não foi trabalhar. Então eu pergunto a vocês: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai?" Os sacerdotes e anciãos responderam: "O primeiro." Então Jesus acrescentou: "Os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, porque eles acreditaram na pregação de João Batista. Vocês, pelo contrário, sequer reconsideraram as atitudes para acreditar na pregação dele." A reflexão só começa com um café. Como eu já havia dito, Jesus dá atenção a muitas parábolas agrícolas, e aquela que acabamos de ouvir é direcionada a um público específico: sacerdotes e anciãos, ou seja, os líderes da comunidade judaica daquela época. Uma parábola com um tema que para eles era algo cotidiano e que compara a ação de 2 filhos, que são chamados pelo pai, mas têm respostas e ações muito diferentes. Antes de tudo, nós percebemos que há muita coisa em comum com eles. Mesma família, mesmo pai, mesmo trabalho, o mesmo dia, o mesmo convite, a mesma vinha, tudo é feito para que se demonstre uma única possibilidade no início, mas que depois tem uma divisão. Diante de vários elementos iguais, a resposta do primeiro filho é negativa, mas depois se transforma, muda em algo positivo, enquanto que a resposta do segundo filho é totalmente o contrário. Ela é inicialmente positiva, mas depois se demonstra negativa. E no final, Jesus faz a pergunta para os seus interlocutores: quem fez a vontade do Pai? Todos respondem: o primeiro filho, porque não leva em consideração a resposta, mas a ação dele. E a partir daquilo que eles disseram, é que Jesus faz a conclusão, digamos assim, o fechamento desta parábola.
Não é tão importante uma resposta inicial, mas sim aquilo que é feito em seguida. E depois, Jesus exagera, dizendo que os seus interlocutores, sacerdotes, doutores da lei, anciãos, se parecem com o segundo filho. Tem uma resposta inicialmente positiva, mas na prática, na ação, não são tudo isso. Enquanto que aqueles que ficavam por último, os cobradores de impostos, os publicanos, e as prostitutas, as pecadoras públicas, que inicialmente pareciam serem os últimos, são na verdade aqueles que estão entrando no reino dos céus. É possível até imaginar a confusão, a cara dessas pessoas quando ouviram que aquelas classes que eles consideravam como últimas estão na verdade no primeiro lugar. Se nós nos concentrarmos no primeiro filho, inicialmente não é uma pessoa muito simpática. A resposta dele, eu não quero ir, pode ter sido dada com um tom de voz um pouco ameaçador, colocando um muro entre ele e o pai. Porém, esse primeiro filho, digamos assim, o primogênito, o que receberia em herança essa vinha, muda de ideia. Ele percebe que aquela resposta inicial não foi positiva, não levaria a lugar nenhum. Ele tem uma reconsideração daquilo que ele disse, por isso que ele decide ir trabalhar na vinha. Não precisa ir lá conversar com o pai, falar que mudou de ideia, mas ele simplesmente tem uma ação. É uma mudança interior. Não precisa demonstrar nada para ninguém. Ele pega e vai trabalhar. Por outro lado, o segundo filho não muda de ideia. Ele é, na verdade, um mentiroso. Aquela resposta inicial, sim, Senhor, não coloca um muro entre ele e o pai, mas ele só fala aquilo para agradar momentaneamente o pai. E é interessante que o chama de Senhor. Demonstra um pouco até essa distância entre ele e o seu pai. E esse mentiroso não pega um tempo para reconsiderar, para mudar de ideia, de sim dizer, não vou trabalhar. Ele não muda de opinião. Desde o início, ele não queria trabalhar. Falou aquilo só para agradar o pai. Percebemos assim que a mudança de ideia leva ao trabalho, leva a colher os frutos da vinha. Quando o primeiro filho teve essa mudança de ideia, também o comportamento mudou. De uma situação de ócio, de estar parado, ele se coloca numa situação de trabalho. Aquela inicial ideia que parecia boa, repensando, refletindo, ele percebeu que não era tão boa assim. Ele tem essa capacidade de raciocinar, refletir, repensar. Aquele filho mentiroso tinha desde o início aquela ideia fixa de não trabalhar. Por isso que ele não mudou de ideia em nenhum momento. Além de mentiroso, podemos dizer que era uma pessoa teimosa, bitolada, que não saía daquela ideia inicial que tinha. Ninguém gosta de mudar de ideia, porque inicialmente mudar de ideia parece que eu estou renegando quem eu sou. Aqueles princípios, aqueles ideais, aquelas opiniões que eram minhas, eu vou ter que repensar. De fato, o instinto é sempre achar que estamos certos. Por isso, repito, que mudar de ideia é um trabalho interior, é uma luta, em certos momentos, contra si mesmo. Além do mais, pode ter também aquele medo do julgamento das outras pessoas. O que vão pensar de mim se eu estava indo nessa direção e agora eu estou indo numa direção oposta? Quando nos deparamos com uma situação como essa do primeiro filho, a primeira atitude é aquela de dizer, não vou mudar. Um pouco pelo fanatismo, pela falta de conhecimento, pela acomodação, pelo medo, talvez um pouco de insegurança,
ou querer agradar a outras pessoas. É uma série de fatores que nos leva inicialmente a não querer mudar de ideia. Por meio desta parábola, Jesus está pedindo indiretamente aos seus interlocutores e a cada um que tem essa ocasião de ler, refletir, meditar este texto, ele está pedindo uma mudança para que a resposta, a ideia, seja conforme ao comportamento. E naquelas situações onde eu percebo que a minha ideia e o meu comportamento necessitam de um upgrade, de uma mudança, não ter medo de fazer tudo isso. Porque, como ele colocou no exemplo, os pecadores, as prostitutas, os publicanos estão entrando no reino dos céus porque tiveram essa mudança, enquanto que os sacerdotes, os anciãos estão ficando para trás porque não mudam de ideia de jeito nenhum. Diante disso, é possível chamar aquela famosa frase, sentença, errar é humano, e acrescentar, errar é humano e útil, porque o primeiro filho percebeu que a resposta que ele tinha dado, inicialmente parecendo boa, era errada para aquela situação. Por isso que ele decide mudar de ideia, de comportamento, assumindo o risco, sem ser necessário ir até o pai e dizer agora eu vou trabalhar, porque é a ação dele que demonstra como ele mudou. Essa mudança, obviamente, vem para melhorar, para ter uma evolução, para alcançar algo de sucesso, algo que traga satisfação. São sim novos pontos de vista, novas perspectivas, mas este primeiro filho, este primogênito, decidiu mudar de ideia para melhorar, para evoluir, para ir mais além. Aonde ele estava já não era suficiente. Mas quando há um excesso, tem que ter muita atenção, porque quando mudamos muito de opinião, isso pode causar nas pessoas indiferença, pouca credibilidade, porque mudar sim é preciso, mas nós podemos acionar aquele modo camaleão. É quase uma adaptação à realidade e não tanto um anseio de mudança para melhor. É mais pela conveniência do que pela própria convicção. E nesse ponto pode surgir natural uma pergunta: quando é a hora de mudar? Respostas prontas nós não teremos, mas alguns indícios podem nos ajudar. Quando a teoria, ou seja, aquela parte mais burocrática, já não satisfaz mais. Quando continuar numa estrada está fazendo mais mal do que bem. Ou ainda, quando eu percebo que as minhas escolhas, aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, já não me está mais satisfazendo, já não me traz mais aquela paz, aquele equilíbrio interior. Quando me estou mais afastando das pessoas do que me aproximando delas. O primeiro filho decidiu mudar de ideia, de comportamento, não para satisfazer o pai, não para demonstrar que ele iria trabalhar mais do que o outro, do que o segundo filho. Ele decidiu mudar de ideia por ele mesmo, para demonstrar para si mesmo a capacidade que ele tinha, para ele se colocar numa situação de equilíbrio consigo mesmo, para ele aumentar um pouco a sua autoestima, para ele ter uma satisfação pessoal. Ele foi trabalhar na vinha, não tanto pelo pai, mas sim por ele mesmo. Depois de tudo isso, é a hora das considerações finais. Concluindo o café de hoje, é possível dizer que mudar não é fácil. Precisa ter uma mente aberta, ter uma boa autoestima, estar aberto para novidades e até para críticas, para pessoas que vão nos olhar de um modo diferente. Não ter medo de mudar, de mostrar também os motivos desta mudança de mente, de ação, de comportamento.
É óbvio que há certas coisas que são muito difíceis de serem mudadas, mas são as pequenas mudanças do dia a dia, aquelas mudanças de ideias muito simples, que vão nos demonstrar que vale a pena tentar algo a mais quando nós temos diante de nós mesmos decisões muito mais complexas, muito mais profundas. Mudar provoca uma crise inicial. Aquele filho teve que lutar contra si mesmo para ir trabalhar, porque a primeira resposta tinha sido pesada contra o pai. E se recordem que no início eu disse que ele tinha colocado um muro entre ele e o pai com a resposta negativa. A partir do momento que esse muro é colocado, ele pode trazer um sentido de proteção, mas impede de ver além, do outro lado. Quando o filho abate o muro, ele muda de ideia e vai trabalhar na vinha. Não ter respostas prontas para tudo, mas se colocar perguntas. É a partir das perguntas que a mudança de pensamento pode acontecer. Uma abençoada semana, obrigado por partilhar esse café e até o nosso próximo podcast.